Há pelo menos 20 anos o Vasco vive o seu pior período de toda a sua história. Insucessos dentro e fora de campo marcam as novas gerações de torcedores do Vasco da Gama que vêm por aí. E no vídeo de hoje você vai conferir quais são os 5 principais culpados pelo fracasso do ano do Vasco de 2023, independentemente se vai ou não ficar na primeira divisão, e também os culpados pela situação do recorte de pelo menos os últimos 20 anos do Vasco na sua história. Então, depois da vinhetinha, você confere tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, clique aqui nesse botão de se inscrever. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o dedo no like, é muito importante. Comentar aqui embaixo para você quem são os principais culpados pelo fracasso do Vasco e compartilhar livremente aí esse vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Eu sou João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio aqui no canal e hoje você vai conferir quais são os 5 principais culpados pelo fracasso do Vasco. Como eu abri o vídeo, o Vasco vive o seu pior período em toda a sua história, na história de títulos, glórias, lutas e vitórias, como a própria torcida entoa nos cânticos, nos estádios em todo o Brasil. E eu separei aqui 5 principais culpados pelo fracasso do Vasco nos últimos anos e também no ano de 2023. Destaco que eu gravo esse vídeo aqui logo após o empate do Vasco contra o Goiás, onde deixa o Vasco em mais uma rodada na zona de rebaixamento. Então, mesmo ficando ou não na primeira divisão no ano de 2023, eu já considero, sem dúvida alguma, esse ano um fracasso. E você vai conferir então quem são os 5 principais culpados pela situação do Vasco. Bom, o culpado número 1 é a Associação Civil, o Vasco da Gama. Hoje vale destacar que o Vasco Futebol tem uma separação. 70% do seu futebol é da 777 Partners, a empresa norte-americana, enquanto 30% é da Associação Civil. A Associação Civil do Vasco é composta pelos sócios estatutários, sócio geral, sócios proprietários, e também pelos políticos e conselheiros que fizeram do Vasco, nos últimos 20 anos, um ambiente hostil, um ambiente de briga e um ambiente de egos, vaidades e todos os nomes que você pode caracterizar o que era o Vasco, até ser vendido para a 777 Partners. Eu cansei de ver em eleições brigas jurídicas intermináveis, eu cansei de ver agentes políticos torcendo para que o Vasco perdesse os seus jogos, para que o grupo político deles tivesse notoriedade, ganhasse notoriedade da torcida. Então nunca se pensou dentro da política do Vasco que o bem maior era o clube de regatas Vasco da Gama. E não à toa o Vasco jogou a Série B por 5 ocasiões, desde 2008 até 2022, o que, convenhamos, para um time da grandeza do Vasco e para qualquer clube do mundo é uma vergonha, é um fracasso. Além do aumento extraordinário das dívidas do clube, que foram subindo em todas as últimas gestões, em épocas de Eurico Miranda, do Roberto Dinamite também, Alexandre Campelo, Jorge Salgado, enfim, foram dívidas e problemas que fizeram com que o Vasco tivesse a única opção de vender o seu futebol, que é o seu principal esporte, para uma empresa norte-americana. O culpado número 2 é a 777 Partners. E a empresa norte-americana que adquiriu 70% do futebol do Vasco é a 777. E quando foi vendido, a maioria dos torcedores entendia que era necessário para que houvesse uma sobrevida, fosse o tiro de misericórdia no clube que já estava falido financeiramente e, sobretudo, esportivamente, sendo consequência dos problemas dos gastos. A empresa que apareceu para comprar o futebol do clube foi a 777. Os torcedores nem quiseram tanto entender quem era essa empresa, de quais clubes ela era dona, e quando assumiu o Vasco houve uma proposta e houve uma promessa do seu proprietário Josh Wander de que o Vasco voltaria a ser o Vasco. Só que no seu primeiro ano de gestão do futebol do clube, as decisões tomadas tanto de contratação de profissionais como o diretor executivo Paulo Brax, como o CEO Luiz Melo, como o treinador Maurício Barbieri, claramente essas decisões foram mostras claras de que a empresa não conhece o Vasco, não conhece o futebol brasileiro e também tem problemas em tomadas de decisão e, acima de tudo, correções de rotas. Eu destaco muito um capítulo que aparece no ano de 2023 do Vasco, quando havia cerca de 10 derrotas consecutivas, O Vasco tinha vencido apenas um jogo, sob comando de Maurício Barbieri,
e a torcida inteira e todo mundo entendia que o trabalho era insustentável. Vale destacar que ele não era o único culpado, mas a empresa demorou a contratar um novo treinador, ficou um gap muito grande e isso, claro, joga uma pressão absurda no segundo turno do Vasco, que hoje, como eu comentei gravando o vídeo, ainda está na zona de rebaixamento, mesmo tendo havido uma sobrevida. Então, o senso de urgência, essa morosidade, a lentidão nos processos, fez com que o Vasco tivesse insucesso no seu primeiro ano de recuperação. E aí você joga toda a energia da torcida pelo ralo. Para mim, é claro de que a 777 também é uma das culpadas desse problema do Vasco. E agora falando mais das figuras, o terceiro culpado, que também é muito importante, é o CEO Luiz Melo, que representava a 777 Partners, trabalhou também enquanto um consultor da Associação Civil, mas que também foi muito lento nas tomadas de decisão, nos momentos em que precisava colocar a cara para defender o Vasco, para tentar mostrar ao torcedor que estava havendo aí uma correção de rota naquele primeiro turno catastrófico, mas não o fez, foi demitido, saiu do Vasco e teve uma grande parcela de culpa no ano de 2023 nas tomadas de decisões que o Vasco deveria ter, mas não teve. O culpado número 4, aí eu juntei algumas pessoas que estão mais diretamente ligadas ao futebol, nas tomadas de decisão do futebol. A começar, Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri. Começando pelo diretor executivo, Paulo Brax, fica claro que tem uma postura muito arrogante, muito petulante e que em dado momento do ano, quando a torcida sempre alertava de que o elenco era ruim, ele batia na mesa e falava que o elenco suportava a Série A. E como todo mundo sabe, o primeiro turno foi muito ruim na conta de outro culpado, que é o Maurício Barbieri, que mesmo tendo o elenco muito fraco, muito mal montado por Maurício Barbieri e por Abel Braga, que também é outro culpado pelo departamento de futebol do Vasco, Maurício Barbieri fez com que o Vasco afundasse no Campeonato Brasileiro. E o Paulo Brax mantinha a postura de que confiava no trabalho do Maurício Barbieri. O Vasco chegou a perder de 4-0 num clássico contra o Flamengo no primeiro turno, no primeiro tempo. E mesmo assim, o Brax não fez nada. Conseguiu corrigir a rota com muita lentidão e conseguiu fazer boas contratações até na janela do meio do ano, como Paulinho, Verratti, Medel, Maicon. Mas são contratações que ainda são insuficientes para um elenco muito, mas muito mal montado. Você vê no jogo contra o Goiás, por exemplo, quando o Ramon Dias precisa fazer algumas mexidas, olha para o banco e não tem jogadores à altura. Então, a montagem de elenco no seu primeiro ano de SAF, com cerca de 300 milhões de reais em investimento, em orçamento da 777 para a Vasco SAF, o Paulo Brax não soube montar um elenco, não aparece para dizer ao torcedor o que foi feito, tem agora com Ramon Dias, uma presença muito menor nos jogos, nas coletivas, e simplesmente sumiu. O Barbieri foi culpado bastante, teve um elenco muito ruim, fez escolhas terríveis, o Abel Braga, por estar no dia a dia, também parece não fazer nada, então o departamento de futebol foi muito amador, apesar do Vasco ser já uma SAF em 2023. E para fechar, o quinto culpado, muita gente diz que é a arbitragem brasileira. Eu já vi o Vasco ser muito prejudicado em outras ocasiões, como foi o caso daquela recuperação histórica em 2015, quando o Vasco acabou não conseguindo escapar de um rebaixamento. Eu já vi em 2011, quando o Vasco disputava o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e algumas decisões foram, no mínimo, questionáveis, na Libertadores de 2012. E há uma crítica muito justa em relação a como a arbitragem brasileira pode estar beneficiando o Santos e não estar sendo justa com o Vasco. No jogo entre Corinthians e Santos, na mesma rodada de Vasco e Goiás, o Anderson Daronco do Nascimento, para mim, o pior árbitro do futebol brasileiro, assinalou um pênalti indo ao VAR que foi, no mínimo, estranho. O Soteldo encosta no pé do zagueiro do Corinthians, cai e o Daronco vai ao VAR e dá um pênalti. Assim como ele deu um pênalti do Puma Rodrigues e o Marcos Leonardo no jogo entre Santos e Vasco, onde o Santos ganhou por 4-1. E há uma crítica muito pesada da torcida do Vasco sobre a arbitragem brasileira de que há um complô para o Vasco cair. Eu não acho. Não acho que há um complô para o Vasco cair, mas há uma falta de representatividade de todos esses outros culpados que eu comentei. Associação Civil, SAF do Vasco, Luiz Melo, na época, Paulo Brax, o CEO atual do Vasco, enfim, todo mundo, de que há árbitros que não podem apitar jogos do Vasco e que o Vasco está sendo prejudicado por tabela em função de decisões muito erradas de Daronco, de Wilton Pereira Sampaio e de toda a arbitragem brasileira. Mas eu acredito que essas críticas à arbitragem acabam sendo muito inferiores em um ano em que deveria ser uma recuperação histórica do Vasco, de um ano de afirmação na primeira divisão, mas que já está sendo e já é um fracasso
por todos esses agentes envolvidos que eu citei ao longo desse vídeo. É muito triste porque a torcida do Vasco está muito cansada, está muito exausta de lutar e apoiar o time em lutas contra o rebaixamento, em participações em segunda divisão, mas o ano de 2023 é esse. Os culpados muitas vezes se escondem, colocam o torcedor como bode expiatório na linha de frente. E que tristeza um gigante como o Vasco da Gama está passando por mais um ano em uma luta para fugir da segunda divisão. Esses para mim foram os culpados e eu quero saber de vocês aqui nos comentários se eu deixei passar alguém. É claro que é muito difícil você apontar o dedo para quem é culpado, para quem não é o verdadeiro responsável por isso. Mas para mim, a somatória todos esses agentes faz com que o Vasco hoje se encontre entre os times que mais fracassaram nos últimos anos. Comente livremente aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o dedo no like e como sempre, eu te aguardo no próximo vídeo.